Pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Estamos aqui hoje para mais um dia de projeto Luz, Câmera e Aulão Enem, né? É a nossa terceira aula de Geografia. Lembramos que já passamos pelas aulas 1 e 2, né? A aula 1 falando sobre o espaço urbano, a aula 2 falando sobre o espaço mais rural, agrário, e a aula 3, que articula todas essas duas aulas, né, anteriores, vamos tratar sobre demografia, um tema tão importante que cai bastante no Enem, com alguma frequência, pelo menos os últimos 4 anos, sempre caiu uma questão, assim como sempre caiu uma questão sobre o espaço rural, sobre o espaço urbano. Então, assim, hoje nós terminamos aí essa nossa trajetória com essas 3 aulas. Desde já desejo a vocês uma boa prova, tenho certeza que vocês possuem todas as ferramentas possíveis para tirarem as melhores notas, né? E hoje nós vamos um pouquinho aí com um processo um pouco diferente, mas com a correção de exercícios, alguns conteúdos necessários para se resolver nessas questões. Então vamos dar uma olhada aí no que reserva para a gente. Pode jogar na tela aí para a gente perceber aí que hoje é uma aula que exige uma capacidade de articulação com as outras aulas, né? Como eu já bem disse. O espaço urbano e o espaço rural vão interferir diretamente nessa dimensão das migrações, por exemplo, no deslocamento, né, dessas populações pelo espaço, onde elas se localizam, como que está a estrutura etária de cada país, como que o desenvolvimento impacta nessa dinâmica da população. Então hoje veremos mais ou menos tudo isso, né? Vamos fazer resoluções de exercícios e trabalhar dicas com vocês. Vamos trabalhar os conteúdos com as questões que mais caem no Enem. Eu peguei aí uma amostra de 2016, 2017, 2018 e 2019 para trabalhar 10 questões que se relacionam com o conteúdo de hoje. E só para vocês perceberem, né, se em 4 anos eu conseguir extrair aí 10 questões diretas com o conteúdo, significa dizer que é um conteúdo que cai aí por prova 2 ou 3 questões por ano, né? Alguns anos vão cair mais questões, né? Outros talvez nem tanto, mas assim, é um conteúdo extremamente relevante para a gente hoje, né? E para começar, eu já trabalho com vocês a questão 61 da prova azul, né, de 2019, onde você tem ali uma síntese de conceitos importantes que nós trabalhamos quando percebemos essa dimensão demográfica aí, né? Então vamos ler o texto rapidamente. Uma ação tomada por alguns países que pode funcionar é proporcionar bolsas de estudo e empréstimos para aqueles que querem estudar em centros universitários fora do país, com a contrapartida de que, após a conclusão da faculdade, essas pessoas possam pagar ao governo voltando e trabalhando no país de origem. Desburocratizar o exercício de certas profissões e incentivar centros de excelência também pode ajudar. Pessoal, aí nós estamos falando de um problema ou de uma questão que é muito latente em países em desenvolvimento ou países mais periféricos dentro dessa divisão, dessa regionalização, né? Que são países que às vezes não têm incentivos ou centros de excelência tão grande, tem uma população que acaba se especializando bastante e que essa população se especializa bastante e procura geralmente centros fora do país, né, fora do seu país de formação, para trabalharem, né? E quando eles fazem esse processo, é um processo muito caro para a gente, que é a fuga de cérebros. Então, já trabalhando um pouco as alternativas da questão a seguir. Então, dentro das medidas governamentais descritas, buscam conter a ocorrência do seguinte processo demográfico. Dentre todas as alternativas, vocês já imaginam que é a fuga de cérebros, com certeza, mas eu acho que é legal saber o porquê, né? Então, por exemplo, transferência de refugiados, na verdade, não dialoga com a questão, porque é o reassentamento e a transferência de refugiados de um país anfitrião para outro estado que concordou em admiti-los e, em última instância, conceder-lhes assentamento permanente. Então, isso não é um assunto trabalhado na questão, mas é importante que possa focar, né, o que é cada um desses termos, né?
O deslocamento sazonal, que é uma questão muito interessante para a geografia, né, trabalha com essa dimensão da sazonalidade. O que significa isso? É um deslocamento reversível, né, determinado por condições climáticas. Exemplo, se um lugar tem secas temporárias, por exemplo, uma pessoa pode sair desse lugar em determinado momento, né, e quando essa seca terminar, essa estiagem terminar, ele retorna a esse lugar para fazer a atividade dele. Enquanto isso, ele vai trabalhar em outro lugar e depois retorna a partir do momento que essa dimensão climática ela se transforma, ela se modifica. É muito comum ter esse tipo de dinâmica no Nordeste brasileiro, beleza? Na C, que é o movimento pendular, e que daqui a pouco eu vou focar mais com vocês, e aí já é uma dica de articulação, né? É uma pessoa que, por exemplo, reside em uma cidade e se desloca para outra cidade, geralmente próxima. Então também não é uma dimensão que está sendo trabalhada na própria questão. A dimensão que está sendo trabalhada na própria questão é profissionais altamente especializados e que migram de países periféricos, geralmente, para centrais, que é a fuga de cérebros, pessoal. Então, no Vale do Silício, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um lugar super tecnológico, onde estão as principais empresas do mundo, você percebe, por exemplo, que os trabalhadores nesse local do Vale do Silício geralmente são de outros países, né? Ultra especializados, tem brasileiros, indianos, chineses, coreanos, entre outros trabalhadores, que vão para os Estados Unidos a convite dessas empresas, tá? Sabem que esses trabalhadores, desculpa, são super especializados e acabam abandonando os seus lugares de origem, né, o Brasil, a Índia e assim sucessivamente, e vão trabalhar, por exemplo, no Vale do Silício nos Estados Unidos. Então, essa dimensão é a fuga de cérebros. E só para a gente perceber aí, o fluxo de retorno, né, que é essa migração de retorno, que é muito comum na década de 90, devido ao processo de desconcentração industrial, que daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho mais de forma aprofundada, né? E além disso, com investimentos em cursos técnicos, crescimento do turismo, essas pessoas a partir da década de 90 começam a retornar para os seus locais de origem, que foi o fluxo inicial, geralmente vindo aqui em direção à região sudeste, para trabalhar principalmente nas indústrias e no setor de serviços. Então, quando essa região sudeste ela satura, que ela já saturou na verdade há muito tempo, né? Mas ela satura e outras regiões começam a ter uma recuperação econômica, um desenvolvimento econômico, você promove às vezes principalmente na região nordeste, essa dimensão do fluxo de retorno ou migração de retorno, né? Só uma reportagem aí o gabarito da questão, né? Só uma reportagem para vocês, olha só a reportagem de 2020, né? A fuga de cérebros faz o Brasil cair para posição 80 em ranking global, né? O país recuou 8 posições, segundo estudo divulgado em Davos. Então você tem todo um investimento, às vezes, científico dessa pessoa no próprio país, ela acaba saindo em direção a outro país que valoriza mais a ciência ou que tem mais oportunidades na área de trabalho dele, e aí você tem todo esse investimento do Estado bancando esse cara, muitas vezes, ele não retorna e esse investimento também não retorna com o tempo. Então, como o gabarito é letra D, pode soltar o carimbo e certinha a questão e vocês já com uma gama de informações para se prepararem um pouco melhor aí ao decorrer da sua prova do Enem que está chegando. Beleza? Então, dicas do coração e articulação, pessoal. Movimento pendular e espaço interno da cidade. O espaço interno da cidade, muitas vezes, tem uma dimensão ali do processo de metropolização, que nós vamos entender um pouco melhor agora. O que é esse processo? E que nós vimos um pouco na aula de urbanização. É um processo em que as demais cidades, municípios, né, que aqui no Brasil é um processo político-administrativo para considerar a cidade, basta que ela seja ali um município, tenha um prefeito, então é cidade do Rio de Janeiro, cidade de Niterói, cidade de Caxias e assim sucessivamente, se tornam dependentes e interligados economicamente com a cidade, a metrópole, né, concentradora e que vai exercer uma influência em outras cidades. E o movimento pendular é o quê? Pessoas que geralmente residem numa cidade
e se deslocam para outra, geralmente próxima. William, joga no Chrome aqui para gente, rapidinho, para a gente entender um pouco melhor como que esse processo acontece a partir da imagem 1, né? E a gente vai perceber um pouco melhor isso agora. Por exemplo, o Rio de Janeiro é o lugar que vai concentrar geralmente, é a cidade que vai concentrar geralmente fluxos, né? Não só de informação, de capital, de pessoas, beleza? E que vai atrair outras pessoas de outras cidades que fazem parte do estado do Rio de Janeiro para trabalhar, para estudar ou para fazer qualquer processo que vocês também já estão acostumados, tá? Então a pessoa vai sair de Niterói, por exemplo, vai vir em direção a Rio de Janeiro, pela ponte Rio-Niterói ou pelas Marcas. São Gonçalo, a mesma coisa. Pessoas que moram em Itaboraí, Rio Bonito, Maricá, Magé também, Duque de Caxias, por exemplo, Belfor Roxo, São João de Meriti, todas essas pessoas estão articuladas com um fluxo de concentração, geralmente, que acontece, né? Onde o Rio de Janeiro será um lugar atrator nessa dinâmica e as outras cidades satélites ali, que estão ao longo dessa região metropolitana, vão ser atraídas geralmente para o Rio de Janeiro, para os mais diferentes fluxos aí. E esse movimento que muitas vezes ocorre é caracterizado de movimento pendular, ou seja, você vem trabalhar no Rio de Janeiro, acaba fazendo sua faculdade, por exemplo, à noite depois do seu trabalho, também na cidade do Rio de Janeiro, e retorna, por exemplo, para Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, para fazer, que é onde é a sua residência fixa aí. Beleza, pessoal? Então, voltando para a dimensão do slide, essa articulação, eu acho que é uma articulação importante aí para a gente estabelecer. Ou seja, como você tem uma região metropolitana, onde o Rio de Janeiro é a principal cidade, que vai atrair esses fluxos, que vai concentrar as principais setores de serviços e indústrias também, vão atrair das cidades vizinhas, os municípios vizinhos, né, pessoas para trabalharem no cotidiano da cidade. E isso é caracterizado enquanto um movimento pendular, a partir do momento que essa pessoa reside em outra cidade, vem ao Rio trabalhar e volta, de repente, para sua cidade, mas no período da noite ou finalzinho da tarde, para sua residência fixa. Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Essa é a dica do coração. Segunda dica do coração, pessoal. Quando trabalha essa dimensão de demografia, esses fluxos migratórios internos do Brasil, durante o século XX, geralmente vêm à tona. Por quê? Nós já trabalhamos até uma migração de retorno na questão anterior, né? E essa migração de retorno, ela acontece a partir do momento que essas pessoas se deslocam, num primeiro momento, por exemplo, da região Nordeste e vêm em direção à região Sudeste, para trabalhar, sobretudo inicialmente, nesses centros urbanos, nessas indústrias que estavam se desenvolvendo ali, e depois na década de 90, por exemplo, elas retornam, 90 e 2000 elas retornam. Então, saber esses principais fluxos, principalmente a partir do século XX, pode ser uma cartada legal para você tirar uma boa nota no Enem também, para acertar a questão que vai trabalhar uma articulação direta com isso. Então, eu resumi, a partir dessa imagem, 4 fluxos importantes. Vamos lá. O primeiro fluxo migratório é o do Nordeste, aí que vocês estão observando, onde você tem uma dinâmica de procura dos grandes centros urbanos no Sudeste, mais intensamente a partir da década de 50, em direção a São Paulo, principalmente. Tem um segundo fluxo que também é do Nordeste em direção à Amazônia, né, para trabalhar essas novas áreas agrícolas e os garimpos após a década de 60. Tem também um terceiro fluxo, muito interessante, que é do Nordeste para o Sudeste, e também para o fluxo do Nordeste e Sudeste para o Centro-Oeste, né, que vai acontecer entre as décadas de 60 e 70, e aí eu peço para que você veja a última aula sobre espaço rural, para entender um pouco melhor essa dinâmica também. Além disso, a própria construção de Brasília, que também vai chamar pessoas desses lugares, tanto do Sudeste para o Centro-Oeste, do Centro-Oeste, desculpa, tanto do Sudeste quanto do Nordeste, em direção ao Centro-Oeste. E o quarto fluxo aí, que é o fluxo que vão estar ligados com a dinâmica mais da dimensão do agronegócio, da agricultura,
ou seja, pessoas que são de São Paulo, Minas e também do Rio Grande do Sul, que vão procurar o interior do Brasil, centro-oeste e também parte ali da Amazônia, com essa expansão da fronteira agrícola, para trabalhar com agricultura diretamente. Aí peço também para assistir a última aula, soja, pecuária, entre outras dimensões aí. Beleza, pessoal? Por que eu trabalhei isso, né? Por que eu trabalhei isso com vocês? Na questão 64, por exemplo, de 2019, tá aí uma música do Chico Buarque, conhecida, né? Procurem no Spotify se quiserem, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro, né? Então, a pergunta é, e tem articulação com a ferramenta e todas as informações que eu te passei anteriormente, né? A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico, pessoal. Ora, você olha a música, você vê que tem uma articulação, ó, meu pai era paulista, avô pernambucano, bisavô mineiro, ou seja, todo um processo de migração interna muito interessante que aconteceu no Brasil ao longo do século XX, principalmente, e que vai fazer essa dinâmica de várias regiões se integrando ao longo do tempo, beleza? Todos os outros conceitos ali são importantes, população relativa, expectativa de vida, taxa de mortalidade, índice de fecundidade, para entendimento demográfico, mas nenhum deles dialoga diretamente com a dinâmica da migração. E por isso, ano passado, se você fizesse essa questão 64, o carimbo viria, né, William, pra gente aí, aprovado tranquilamente. Beleza, pessoal? Passou para outra questão que também tem articulação com essa explicação, e essa questão está diretamente no seu livro didático, que é um livro muito, muito bom, gente. Façam os exercícios, vejam a dinâmica na plataforma SAIS, é muito bom mesmo toda essa dimensão para vocês, tá? É uma questão 4 que vai trabalhar justamente essas migrações internas e que, na verdade, vai fazer um resumão para a gente ali dessas migrações internas. Joga na tela aí para a gente ver, para a gente dar uma observada aí. Os fluxos migratórios humanos, representados nos mapas seguintes, mais do que um deslocamento espacial, pode significar uma mudança de condição social. Olha aí a década de 1950 e de 1960, décadas de 1960 e de 1970 e décadas de 1970 e 1980. Prestem atenção nessas setinhas, né, que estão orientando esses fluxos, né? Algum desses nós já percebemos ali, por exemplo, de 50 a 60, do Nordeste procurando a região Sudeste, tem muito a ver com a questão da industrialização, urbanização, né? Você tem também uma outra setinha procurando a região mais norte ali, que tem a ver com garimpo já, intensificação desse processo na década de 60 e 70, com uma terceira seta saindo da região sul, indo em direção à região centro-oeste e norte, também com essa dimensão da expansão da fronteira agrícola, e também uma outra setinha ali com a construção de Brasília, né? Tão interessante ali de 60, né, 50 e tal. E também ainda tem a década de 70 e 80, que você já vê fluxos guiados em direção à região norte, para essa dimensão da agricultura, da mineração também, do extrativismo. Então tem toda essa dimensão que nós já vimos anteriormente. Analisando os mapas, pode-se afirmar que essa mudança ocorreu com, vamos lá, trabalhadores rurais nordestinos que migraram para São Paulo nas décadas de 1950 e de 1960, transformando-se em operários do setor industrial. Essa questão, ela seria uma questão que atenderia à nossa necessidade. Aí vamos deixar ela guardada no potinho, porque ela é interessante, mas ainda temos aí que analisar mais 4 alternativas. Vamos lá. Agricultores sulistas na B, que migram para o centro-oeste na década de 1960, transformando-se em empresários da mineração. Bem, isso não tem muito a ver com o que nós discutimos anteriormente. Esses agricultores sulistas, eles até migram para o centro-oeste, não só na década de 60, mas também na década de 70, 80 principalmente, para trabalhar nessa dimensão do agronegócio já, que era uma questão da soja ali, que tinha todo, e da pecuária também. Então, ela não estaria associada à dimensão da mineração.
Tá? Letra C, trabalhadores rurais nordestinos que migraram para a Amazônia na década de 60, transformando-se em grandes proprietários de terra. Quem dera isso fosse verdade, né, pessoal? Mas isso é aquela questão que é absurda, né? Que já não tem, a gente marcaria e anularia já da nossa dimensão ali de poder ser uma questão que seria acertativa, né? Na D, moradores das periferias das grandes cidades que migram para o interior do país na década de 70, atraídos pela oportunidade de emprego nas reservas extrativistas. Isso também não tem uma relação com a dimensão das migrações ali trabalhadas, e também é um pouco até absurda essa ideia, né? E pequenos proprietários rurais nordestinos que, na década de 70, né, migram para São Paulo para trabalhar como boias frias na colheita de café. Também não tem uma ligação com isso. Você olha ali na década de 70, principalmente, era por esse eixo no setor de serviços, para trabalhar no setor de serviços, indústria, ou qualquer outra dimensão que tinha aqui no Sudeste, mas não diretamente na colheita de café. Então, o gabarito dessa questão, para a felicidade geral aí da galera, é letra, tá? A, pessoal. Desculpa que passou rápido, acabou. Mas letra A, beleza? Trabalhadores rurais nordestinos que migram para São Paulo nas décadas de 50 e 60. E aí o carimbo já veio em cima da questão, então casou tudo aí. Mudança da condição social, uma mudança que ocorreu, foi essa diretamente que a questão estava colocando pra gente. Beleza, pessoal? Vamos entender uma terceira etapa aí do processo, que é a transição demográfica, pessoal. Mas para entender transição demográfica, e vocês vão entender daqui a pouco o que é isso, nós precisamos entender primeiro o que é a dimensão da pirâmide etária. A pirâmide etária será um gráfico que vai representar a estrutura etária da população e que permite a análise do desenvolvimento econômico de cada país. Exemplo, se eu pego uma pirâmide etária aí, uma divisão homens e mulheres, né, você tem ali o eixo da idade também e da dimensão da porcentagem de população, comparando a Alemanha e a África do Sul no período de 2019, por exemplo, você percebe a seguinte dimensão, né? Que esses jovens, na África do Sul você tem uma base mais larga, né, do que em comparação à Alemanha, beleza? Se você olhar a parte azul, que são os adultos, você também tem a Alemanha um processo de envelhecimento dessa população. Já na África do Sul você já tem uma predominância ali na parte mais central, azul, das pessoas. Você ainda tem uma população economicamente ativa muito interessante nessa perspectiva, né, que são essas pessoas de 25 a 29, 30 a 34 e assim vai, bem mais rejuvenescida, né? E os idosos, você já vê uma diferença bem grande ali da Alemanha para a África do Sul, onde a Alemanha já tem uma amostragem bem representativa, né? E a África do Sul parece ainda estar ainda em transição, em processo, né? E você tem uma dimensão um pouco menor. Eu coloquei esses dois, a África do Sul e a Alemanha, para vocês perceberem que os países, a depender do seu desenvolvimento, que aconteceu ao longo do século XX e XXI, vão apresentar respostas diferentes quando comparadas às pirâmides etárias. Geralmente, os países mais desenvolvidos, você vai apresentar uma redução da taxa de fecundidade, ou seja, a base, a parte verde ali, vai estar menor se você olhar para a Alemanha, e geralmente a parte mais idosa dessa população, quando você já tem ali 60, 64, 65, 69, você já vê uma população representativa nessas faixas etárias, e quando você olha para a África do Sul, você já vê o inverso. Então isso já é uma informação importante que a gente precisa para entender a transição demográfica. Então entender a conjuntura de um país permite compreender a dinâmica da transição demográfica. Vamos ver isso aqui na imagem 2 para a gente? Vamos perceber um pouco como é essa dimensão dessa transição demográfica. Olha só, pessoal, que bacana, e também é uma imagem recolhida do livro de vocês, né? Geralmente, a característica da pirâmide no estágio 1 será essa daqui, né? Uma pirâmide onde terá uma base muito grande, né? Ou seja, muitos nascimentos,
uma parte mais do corpo, mais no meio da pirâmide, se fortalecendo, né? E o topo, o envelhecimento ainda baixo, né? Pessoas que conseguem atingir essa idade mais elevada, até porque o desenvolvimento dos países ainda se encontram um pouco concentrado ainda no campo, né? Fazendo esse processo de urbanização e aí transferência dessas pessoas para a cidade e toda a dinâmica de saneamento, habitação que isso vai gerar e o aumento da qualidade de vida, né? Então, o estágio 2 você tem uma alta taxa de natalidade e uma queda na taxa de mortalidade, ou seja, pessoas continuam nascendo, beleza? Só que começa a ter uma queda na taxa de mortalidade, porque a qualidade de vida melhora. E você percebe que a parte de baixo da pirâmide, ou seja, a base dela, ainda continua bem representativa, com uma alta taxa de nascimentos. O corpo, ele começa também a encorpar, né? Ele começa a ter uma dimensão de pessoas que vão agregando ali, que vão vivendo mais, e o topo da pirâmide começa a ser mais representativo em relação ao estágio 1, que era uma representação muito baixa, uma representatividade muito baixa, beleza? No estágio 3, pessoal, você já tem essa ideia da língua aqui, né? É uma queda da taxa de natalidade também, com a dimensão da informação e do planejamento familiar. Lembrando que a vida no espaço urbano ela é muito mais cara, né? E a gente conhece bem essa dimensão, então as famílias já não têm tantos filhos como antigamente, beleza? E a manutenção de uma baixa taxa de mortalidade faz com que a pirâmide geralmente tenha esse tipo de característica, beleza? E já é uma característica de transição do estágio 3, que é muito vista também em países desenvolvidos, alguns países desenvolvidos, beleza? E quando a gente vai para quando vamos para o estágio 4, tá? A taxa de natalidade, de mortalidade muito baixas, você já tem uma característica que é muito encontrada em países com alto grau de desenvolvimento, beleza? Ou seja, natalidade baixa, mortalidade baixa, envelhecimento da população, beleza? E já tem uma série de preocupações que nós vamos ver daqui a pouco, por exemplo, com a população economicamente ativa, com a dimensão da previdência social, entre outras coisas, beleza? Então, vamos entender um pouco, voltando para o slide, tá? Vamos entender um pouco como isso acontece, né? Eu estou falando aqui com vocês essa dimensão. A queda no número de filhos, pessoal, é devido a uma urbanização no campo. Antigamente, as famílias eram grandes para o trabalho, né? As pessoas precisavam de grandes famílias que trabalhavam no campo. Já na cidade, a ideia é outra, a cidade é cara, então você não precisa ter uma grande família, né? Você tem todo um processo de industrialização que vai permitir revoluções na saúde também e que vão melhorar, por exemplo, o planejamento familiar a partir de métodos contraceptivos, beleza? Ou ações educativas e preventivas nas escolas e da própria grande mídia em geral, e até em alguns casos com apoio governamental direto, como foi no caso da China na política do filho único, beleza? E que surtiu efeitos e que até caiu há pouco tempo, agora há pouco tempo, né? Então tem toda uma dimensão aí da queda do número de filhos com a dimensão dessas características. Por vezes isso cai na prova, pessoal, tá? Essa queda do número de filhos é associada ao quê? Processo de urbanização, industrialização, planejamento familiar. Você pode decidir quando você terá o seu filho, qual o melhor momento de acordo com a sua necessidade, ações educativas e preventivas. Então, a maioria dos países desenvolvidos hoje se encontra com uma queda no número de filhos, ou seja, a fecundidade é o quê? Baixa, geralmente, em relação com os países que estão em desenvolvimento, beleza? Segundo, há uma tendência e uma realidade dos países que estão se urbanizando. O quê? O envelhecimento da população, ou seja, há uma melhoria na qualidade de vida, urbanização e acesso nas dimensões da saúde, né? E efetivamente há um declínio da taxa de fecundidade. Então a população vive mais, vive um pouco melhor, né? Você tem taxas, lugares aí que tem mais de média de 80 anos, uma pessoa consegue viver, né? Com uma qualidade de vida legal. Então você já tem aí a questão das dicas. Aí você vai me perguntar, tá, professor,
E aí, isso acontece? Como que geralmente cai na prova? Por exemplo, tem provas que abordam sobre a dimensão da previdência social, a idade mínima para se aposentar. Por exemplo, o Japão, há pouco tempo, votou uma previdência onde coloca, se eu não me engano, para 70 ou 75 anos a aposentadoria, porque você já tem uma realidade ali em relação à dimensão da população, onde ela já se encontra mais envelhecida e também ainda apta ao mercado de trabalho, ou pelo menos a realidade a partir deles, beleza? Os países que já estão avançados nessa transição demográfica podem incentivar, por exemplo, a imigração, né? Você chamar pessoas de fora para viver no seu país, para compor aquela população economicamente ativa e ver essa dimensão da questão do trabalho, por exemplo, entre outras dinâmicas. Então, geralmente, uma questão pode cair com essa articulação, beleza? Então, vamos dar uma olhada aí na questão seguinte, tá? É a questão 75, beleza? Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na família na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Olha só que coisa interessante, né? Em meados do século XX, o fenômeno social descrito que contribuiu para o processo europeu que está trabalhado no texto, aí a gente percebe um pouco essa dimensão. Há uma conclusão da transição demográfica, há uma contenção da entrada de imigrantes, há uma estabilização da pirâmide etária, há uma elevação do crescimento vegetativo ou uma formação de espaços superpovoados. Bem, pessoal, tendo posse das informações anteriormente trabalhadas, né, acho que fica bem claro que esses países europeus desenvolvidos, né, eles conseguiram concluir o seu processo de transição demográfica, beleza? E esse processo de transição demográfica reduziu muito essa dinâmica da fecundidade, né? Você percebeu ali anteriormente explicando para vocês aqui, e há uma dimensão desse resultado aí, como garantir essa transmissão integral das vantagens econômicas, né, para os seus filhos consequentemente, beleza? Então, pode carimbar aí, William, que a dimensão dessa questão seria totalmente 100% aí, depois da explicação. E há essa também de 2017, se eu não me engano, é uma imagem, né, uma figura, um gráfico do número de filhos por casal diminui rapidamente, isso botando ali Brasil, China, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão, né? Você percebe que isso representa um alerta para o futuro, porque o Brasil, ó, saiu de 5,8 para 1,9, né? Basicamente ali o número de filhos, né? De 1970 a 2010. Lembrando também, pessoal, que é legal de colocar, que o Brasil sempre teve essas dimensões de crise, tá? Econômica, na década de 80 principalmente. Depois veio agora 2010 em diante também, vivemos um processo de instabilidade política e econômica, então ter filhos em crise geralmente não é um bom negócio, tá? Então olha só, isso também traz um não incentivo a essas pessoas de terem esses filhos nesses períodos, né, mais de crise econômica e política. Então uma consequência social para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição pessoal, se você está tendo uma redução ali, a partir da olhada no gráfico, olha só, de 1970 a 2010, você tem uma redução da taxa de fecundidade. Provavelmente o impacto na sua pirâmide etária será o quê? Uma dificuldade ou uma diminuição da oferta da mão de obra nacional. Então o William pode carimbar também, que seria uma questão gabarito aí no Enem, caso caísse novamente. Beleza, pessoal? E uma questão bônus aí para vocês, já caminhando para o fim, né? É a questão 73 de 2017, que eu vou trabalhar um conceito aqui que vai articular essa parte de urbanização com esse fenômeno de mobilidade populacional dentro desse aspecto demográfico, né?
O fenômeno da mobilidade populacional vem, desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias. Tá vendo aí a importância? Frisa isso daí. Em detrimento dos grandes centros urbanos, beleza? Pelos deslocamentos de curta duração e as distâncias menores, pelos movimentos pendulares, que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restrito aos grandes aglomerados urbanos, pessoal. A redefinição dos fluxos migratórios internos do Brasil, no período apontado no texto, tá? Tem como causa a intensificação do processo. É uma questão que vai articular tanto a parte urbana, e pode trazer para mim aí, William, tanto a parte urbana, quanto essa parte mais de mobilidade, mobilidade populacional no espaço, né? Então a parte urbana diz respeito ao quê? Ao processo de desconcentração, tá, industrial que aconteceu principalmente aí ao decorrer da década de 90 e o crescimento das cidades médias, que também tem a ver com o processo de desmetropolização, pessoal. Então o que acontece aqui hoje, pessoal? As indústrias viram que as cidades, elas são, assim, saturadas, né? Você tem engarrafamentos, você tem uma dimensão ambiental muito forte nas cidades, você tem uma questão relacionada a um alto preço da terra, o aluguel, tudo é muito difícil, roubo de carga, violência. Então as grandes indústrias, elas começam a procurar lugares que lhe apresentem melhores vantagens competitivas, beleza? E toda uma questão da Constituição de 88, com a dimensão de maior autonomia para municípios e estados, faz com que esses municípios e estados também ofereçam melhores vantagens. Por exemplo, isenções fiscais, coisas mais chamativas para você colocar a sua indústria. Então, tendo posse da informação que a globalização permite que agora você se localize em novos lugares nesse espaço, significa dizer agora que a indústria não precisa se localizar nas principais cidades, ou seja, no Rio de Janeiro e São Paulo diretamente, enquanto cidades, elas buscam o interior desses estados. Então, se você olhar o interior de São Paulo, ele é super dinâmico. O interior do Rio ele não é tão dinâmico quanto o de São Paulo, até pela própria incompetência das pessoas que governaram o estado nos últimos anos. Mas poderia ser. E aí você tem toda uma dinâmica relacionada com o processo de desconcentração industrial, beleza? Essas indústrias procuram cidades médias ou outras prefeituras ou outros estados que lhe forneçam vantagens competitivas e ao mesmo tempo que essas indústrias vão para esses lugares, as pessoas também se deslocam e vão para esses lugares buscando o quê? Empregos. Então há um crescimento dessas cidades médias. Então se você jogar a questão aí de novo na tela, William, pode jogar aí pra gente. Tem aí toda uma questão da redefinição dos fluxos migratórios internos do Brasil, no período apontado do texto, que é as últimas décadas aí do século XX. Tem como causa a intensificação do processo de desconcentração da atividade industrial. Então a resposta dessa questão é a letra D e pode carimbar aí, William, que seria uma questão tranquila de acertar na prova do Enem. Beleza, pessoal? Bem, pessoal, terminamos por aqui, tá? Agradeço por toda a atenção, espero que seja uma boa prova. Aqui nessa aula temos várias dicas, articulações, então preste bem atenção, pega uma caneta, um papel aí. Qualquer coisa que você tenha uma dúvida, queira perguntar algo mais sobre a questão, coloca aí de repente no chat, a gente trabalha com vocês depois, eu sempre dou uma olhada ali, tá? E espero que tenham um ótimo início de ano aí, bem melhor com certeza que esse. Grande abraço para vocês, até a próxima.